Coração. Aqui está perguntando: que capa da parede o coração se encontra encerrada no círculo, né? Então, primeiramente, tem que saber quais são as capas do coração. Quais são as capas do coração? Pode abrir o microfone vocês. O endocárdio, Endocárdio, isso, e epicárdio. Beleza. Então, quando a gente está falando de capa do coração, é basicamente falar sobre endocárdio, miocárdio e epicárdio. E não confundir com túnica, né, porque a gente lembra que nas artérias tem 3 tipos de túnica: a túnica íntima, a túnica média e a túnica adventícia. Então, quando a gente fala de capa, principalmente do coração, a gente está falando sobre endocárdio, miocárdio e epicárdio, beleza? Então top. Que capa está marcada dentro desse círculo? Aqui seria a primeira capa, né, que seria o endocárdio. Pedro, por que que é o endocárdio? Porque é a capa que está em contato com a luz. Então a capa que vai estar mais próxima da luz vai ser sempre o endocárdio. O que que é a luz? É esse espaço branco aqui. Tudo isso aqui é a luz que a gente chama de luz, beleza? Então a capa que tiver em contato com a minha luz, eu chamo de endocárdio. O que mais pode perguntar desse endocárdio? É basicamente essa estrutura aqui, ó, que está revestindo esse meu endocárdio. É um tipo de epitélio. Então, o coração, no endocárdio, ele tem um tipo de epitélio. Que tipo de epitélio que é esse? É um epitélio simples plano. Então, é o epitélio mais simples que tem, que vai estar fazendo esse revestimento do meu endocárdio. Ele tem um nome específico. Você lembra qual é esse nome? endotélio. Endotélio, perfeito. Então, no endocárdio, eu vou ter o endotélio. Então, pode ser perguntado qual o tipo de epitélio ou qual o nome do epitélio. Lembrando, tipo é epitélio simples plano. Se perguntar o nome dele, endotélio, beleza? Onde que eu vou encontrar ele? Basicamente no endocárdio, que é a primeira capa do coração. O que mais que eu encontro no meu endocárdio? Eu vou encontrar também uma estrutura muito importante. Claro que tem mais algumas estruturas, né? Mas o que de mais importante eu vou ter tá basicamente isso aqui, que não tá bem marcado nessa imagem, mas tem uma outra imagem que eu vou mostrar para vocês. Mas ele tá no finalzinho do meu endocárdio. É quase que uma transição do endocárdio pro miocárdio. Vão ser as famosas fibras de Purkinje. Qual que é a função da fibra de Purkinje? Pedro, eu fiquei você falou ali que existe, o endocárdio, né, e Isso, tinha uma especificação quando perguntava, o tipo, e depois você falou mais alguma coisa especificando, o que pode vir na pergunta. Poderia repetir, por favor? claro. É sobre o epitélio que a gente está falando, beleza? Ele pode marcar aqui, ó, onde eu estou sinalizando de azul para vocês, esse é o epitélio que tem no meu endocárdio, beleza? Beleza. Então, ela pode pedir o tipo de epitélio, né? E pode pedir o nome específico desse epitélio. Se perguntar o tipo de epitélio, é epitélio simples plano, beleza? Epitélio simples plano, que é o tipo de epitélio, lá que vocês estudaram lá em tecido epitelial, né? Que é o tipo de epitélio, epitélio simples plano. Mas pode pedir um nome específico que tem esse epitélio dentro do meu endocárdio, né? Que a gente chama ele de endotélio. O endotélio é nada mais, nada menos que epitélio simples plano, mas está a nível do endocárdio, no coração. É só isso. É só um nome específico que ele tem quando está no meu endocárdio, beleza? Certinho, obrigada, beleza. Nada. Pergunta fundamental, você falou, respondeu. Isso, então, tipo assim, se ele pedir sobre tecido, é um ponto que eu ia chegar numa outra questão, porque fala sobre isso, mas a gente pode falar que agora não tem problema. Se ele te pedir tecido fundamental, só pode ser 4 opções, né? Ou pode ser tecido epitelial, ou pode ser tecido conectivo, né, ou conjuntivo,
pode ser tecido muscular ou pode ser tecido nervoso. No caso de vocês, o nervoso não pode ser, beleza? Então, ou vai ser epitelial, ou vai ser conjuntivo, ou vai ser muscular. Quando que vai ser epitelial? Somente quando tiver no epitélio mesmo, né? A gente vai ver que no sistema linfático só um órgão tem epitélio e o coração também. Então, se marcar nessa capa do coração aqui e pedir o fundamental, aí sim seria um epitelial. Mas, por exemplo, se ele marcar aqui, debaixo do meu epitélio, já é outro tipo de tecido fundamental. E qual seria? Aqui tudo, ó. Esse tecido aqui que está debaixo do meu Ah, epitélio. seria denso, regular? Não, seria o laxo. Lembra que o laxo está Laxo, debaixo do isso, epitélio? Isso. isso, laxo, é Então, o isso. laxo é justamente conhecido por estar aonde? Por estar debaixo do meu epitélio. Então, sempre que aparecer um tecido aqui, tiver debaixo do meu epitélio, e o látex também tem uma característica, né? Ele tem muita célula. Então a gente está vendo aqui, ó, que tem bastante célulazinha aqui. Já pode marcar que é um tecido conectivo laxo. Mas se marca no epitélio, é tecido fundamental epitelial. O tipo dele, epitélio simples plano. E o nome específico dele, endotélio. Então isso é basicamente tudo que pode ser perguntado dentro do meu endocárdio. Ou vai perguntar o tipo de epitélio, ou vai perguntar o nome da capa, ou vai ou vai pedir o tecido fundamental que está composto ele, beleza? Alguma dúvida ficou em endocárdio ou ou tá tudo certinho, já podemos passar para o miocárdio? Aqui tá tudo tranquilo. Beleza, então. O miocárdio é mais tranquilo, o endocárdio realmente tem mais algumas coisinhas que tá, inclusive aqui eu perguntei, mas eu não cheguei a falar. As fibras de Purkinje têm uma função específica, né? Elas fazem parte do sistema de condução do coração. O que que isso quer dizer? Elas auxiliam a transmitir esses impulsos nervosos do coração. Então, se aparece a fibra de Purkinje, pode ser que ela pergunte para você a função delas, né? Que é transmitir impulsos nervosos. Tem outro PDF que tem uma imagem muito clara das fibras de Purkinje. Eu tô vendo elas aqui, mas tá bem ruinzinho de ver nessa imagem. Em outra imagem, elas vão aparecer e é o detalhe melhor. Mas também está a nível do endocárdio. Elas vão transmitir esses impulsos nervosos. Agora, só para vocês entenderem, isso aqui não deve cair para vocês que é muito específico, né? Mas o meu endocárdio, ele subdivide em 3 subcapas. Isso é tudo no meu endocárdio, beleza? Endocárdio. Ele vai ter uma capa subendotelial, que é a primeira capa, né? Essa capa que está por debaixo do meu endotélio, então subendotelial. Eu vou ter uma capa intermédia, que é justamente a capa do meio, que também tem o nome de mioelástica, mas a nova edição do ROS já trata como intermédio. E uma capa subendocárdica, que é basicamente o final do meu endocárdio. É justamente a transição entre o meu endocárdio e meu miocárdio. E é justamente a nível dessa capa subendocárdica que eu vou encontrar as famosas fibras de Purkinje. É nessa capa subendocárdica. Então é assim que eu divido o meu endocárdio. Isso aqui é um pouquinho mais complexo para ela cobrar na prática, mas para a teoria é muito importante, beleza? Excelente. Hum. Isso é tudo de endocárdio que vocês têm que saber. Isso aqui é um pouquinho mais complicado, viu? Que não faz tanta falta saber, mas é importante saber que as fibras de Purkinje estão aonde? Estão no meu endocárdio, basicamente isso, beleza? Agora, o miocárdio. Sempre que você vê a palavra mio, quer dizer músculo. Então, miocárdio é a capa muscular do meu coração, beleza? O que que eu tenho que saber dessa capa muscular? É basicamente o que vocês já viram lá em tecido muscular, né? É um tecido estriado cardíaco.
é o tipo de tecido que eu vou encontrar, é um tecido muscular estriado cardíaco, é um músculo estriado cardíaco. O que que ele tem de diferente dos outros músculos? Ele tem bastante ramificação, tá vendo? Essa quantidade enorme de ramificações aqui, ó. Uma que vem outra, que vem outra, que vem outra, que vem outra, que vem outra. Então é uma característica muito específica dele. A gente vê bastante, ó, ramificações. Esses tronquinhos que a gente tá vendo aqui, ele vai se ligando um no outro, são tudo ramificações, beleza? O que mais que eu posso bater o olho e identificar que é um músculo cardíaco? Os núcleos estão sempre centralizados, vão estar bem sempre no meio da minha fibra. Eles não vão estar periférico como o esquelético, né? O esquelético, o núcleo está sempre periférico. Aqui, ó, está sempre centralizado no meio da fibra. E, principalmente, os discos intercalados, que nessa imagem não dá para ver bem, mas eu tenho certeza que tem uma imagem aqui que dá para ver, eu já vou adiantar para vocês. É isso aqui, ó, beleza? Isso aqui que a gente está vendo, ó, chama discos intercalados. É essa rachadura, é esse disco que eu tenho entre minhas fibras musculares. Eu chamo ele de quê? De discos intercalados. São basicamente para fazer com que o potencial de ação viaje de uma fibra cardíaca para outra. Essa é a função dele. São discos intercalados. Então, o músculo estriado cardíaco, né, que está presente no meu miocárdio, o que eu tenho que saber dele com certeza para a prova de vocês? Discos intercalados. Ela pode apontar essa estrutura aqui e pode te pedir o nome dela, beleza? Excelente. De miocárdio é isso que vocês têm que saber. O tipo de músculo que é, né, que é um músculo estriado cardíaco e que ele tem discos intercalados. Agora pergunta para vocês, se eu marco essa capa aqui, ó, e te pergunto o tipo de tecido fundamental que corresponde, a resposta seria o quê? Resfriado Fundamental. cardíaco? Esse é o tipo de músculo dele, mas eu quero o tipo de tecido fundamental. É a mesma pergunta que a gente fez lá em cima. Hum, ó, a gente tá numa capa muscular, né? Aqui é tudo músculo, tá vendo? Aqui é só Beleza. músculo estriado cardíaco. Então, se eu peço para vocês fundamental, ele tem 4 opções: epitelial, conectivo, muscular ou nervoso. Se aqui é uma capa cheia de músculo, que tipo de tecido eu tô vendo aqui? Tecido muscular. Então a pergunta parece boba, mas a pessoa acaba não interpretando bem a pergunta e erra por bobeira. Então, se te pedir o fundamental, tem que se atentar que vai ser um desses 3 aqui, ó. Ou vai ser epitelial, ou vai ser conjuntivo, ou vai ser muscular. O nervoso não vai ser para vocês agora, porque a gente tá falando. Pode falar, Priscila. São todos tecidos. Isso. Se pedir o isso. Então, o tecido fundamental é só colocar muscular. Não tem que especificar o tipo de músculo que você está vendo. Ela só quer saber se isso é um músculo, se é um epitélio ou se é um tecido conectivo. Quando pergunta fundamental é isso. Agora, se te perguntar o tipo de músculo, aí é diferente. Se perguntar o tipo de músculo, qual seria? Músculo estriado cardíaco. Aí sim. Aí é o nome completo dele, se te perguntar o tipo de músculo. Mas se te pedir o fundamental, é só muscular, entendeu? E aí, esse estriado cardíaco é o único músculo que eu vou encontrar o quê? Esses discos intercalados. Então, beleza. Se você vê esses discos aqui, você já pode ter certeza que é um músculo estriado cardíaco, porque é o único que eu vou ter. E como a gente está falando também de sistema cardiovascular
e de sistema linfático, não vai aparecer outro tipo de músculo para vocês. Não vai aparecer um músculo esquelético para vocês. O que que vai aparecer? Um músculo estriado cardíaco. Então, você já tem essa noção, porque não vai aparecer um esquelético. A gente tá falando de cardiovascular, estamos falando de cardíaco, beleza? Então pode botar sem medo que é músculo estriado cardíaco. Top. Beleza. Agora vamos entrar na parte de artéria. Antes disso, ficou alguma dúvida de coração? Eu vou chegar no epicardio um pouquinho mais pra frente, mas ele é bem tranquilinho. Aí deixa eu ir de uma vez no epicardio, que a gente já mata isso de uma vez, na real. Não, para nós não ficou nenhuma dúvida sobre essa questão não. Beleza. Coração. Então aqui, que capa seria essa daqui do coração? Essa última capa aqui. Não, é o epicardio mesmo, mas estava certinho, beleza? O mesentério é outra coisa, assim, né, mas o mesentério ele tá mais ou menos a esse nível, mas o mesentério a gente usa mais em anatomia, né, que é como se fosse um espaço ali com bastante tecido adiposo, mas aqui em histologia a gente usa mais o termo epicárdio ou pericárdio, beleza? Mas o termo mais utilizado em histologia é o epicárdio, que é a última capa que eu tenho no coração. Beleza. O que que é importante saber sobre o pericárdio? É importante saber o seguinte: é uma capa que tem uma quantidade exacerbada de quê? De tecido adiposo, de basicamente, vulgarmente falando, de gordura, de grasa. Então essas bolas brancas aqui que vocês estão vendo, são tudo tecido adiposo, branco no caso, né. Então isso tudo aqui são tecido adiposo branco, é a única capa do coração que eu vou ter essa relação direta com esse tecido adiposo. Então, se você bater o olho numa lâmina, viu que é coração, porque aqui eu tô vendo o miocárdio, né? Aqui eu vejo o miocárdio e aqui eu vejo o epicárdio. Bateu o olho, viu que tem tecido adiposo, viu que tem adipocitos, já pode marcar sem medo. É o epicárdio, beleza? Além disso, ele tem outra coisa legal, que é um tipo de epitélio próprio do epicárdio, que tem um nome também, vocês lembram? O endotélio é lá de cima. É é do endocárdio, aqui tem outro nome. Mas é télio também, é o mesotélio. Então esse isso, o o mesentério é outra coisa, mesentério é mais a parte anatômica, beleza? Aqui em histologia, o mesotélio é nada mais, nada menos que também epitélio simples plano. É a mesma coisa que o endotélio. O que que vai mudar? A localização dele. O endotélio tá lá no meu endocárdio, tá vendo aqui meu endotélio? Ele tá no meu endocárdio e meu mesotélio tá no meu epicárdio. É a única diferença. A estrutura deles é a mesma, beleza? O mesotélio e o endotélio são basicamente gêmeos. Aí, o que vai mudar é onde ele está localizado. Beleza. O que que a gente está vendo aqui também? Aqui a gente vê que ele tem algumas estruturas. Que a gente está vendo aqui, ó, que é isso daqui e isso daqui. O que que vocês imaginam? Vamos supor que isso aqui é o número um, número 2 e o número 3. O que que seria o número um? Uma Uma vena, beleza. artéria, O número um aqui é uma vena, vena, beleza. uma E o número vena, 2? É uma artéria. E o número 3? arteríola. Não, porque a arteríola é o seguinte, a arteríola ela tem que ter uma luz centralizada e tem de 1 a 2 capas. Aqui é uma estrutura diferente. É um nervo, beleza? Então isso aqui é a imagem de um nervo. Oi? Não necessariamente. Aqui é um nervo qualquer. É um nervo que você vai encontrar a nível do epicárdio. Não tem que, tipo,
especificar o nome do nervo e nervo de Nasser eu não conheço, eu conheço nervo de Gasser, mas esse é outro tipo de nervo que você não vai encontrar aqui. O que você vai encontrar aqui é um nervo qualquer. Então, se ela marcar aqui para vocês, é nervo. Dificilmente ela vai marcar aqui e aqui, mas é só para vocês perceberem a diferença entre uma artéria e uma vena que a gente vai explicar daqui a pouquinho. Mas beleza, então o epicárdio, o que que vocês têm que saber sobre o epicárdio? É sobre o mesotélio, que a gente já viu aqui, e sobre também que tem relação com o tecido adiposo. Então bateu o olho, viu adiposo, já sabe, epicárdio, sem medo. Não tenha medo de acertar. Beleza. Top, excelente. Agora já vimos todas as 3 capas do coração, né, tanto o endocárdio, quanto o epicárdio, quanto o miocárdio. Alguma dúvida que ficou no coração, já matamos o coração aqui. É tudo que vocês têm que saber sobre coração. Não, não, tá tranquilo. Então beleza, agora a gente vai pra partezinha um pouquinho mais enjoada, é uma partezinha um pouquinho mais difícil de aprender, mas assim, quando você entende, você vê que é bem simples de identificar, e vocês vão sair daqui hoje com a certeza de saber diferenciar uma artéria de uma vena e de uma artéria grande para uma artéria elástica, que é o principal que com certeza vai cair para vocês uma questão disso, eu cravo aqui para vocês, beleza? Eu já dei a prova da turma F, eu fui aplicar. Para eles caiu 3 questões disso, caiu uma artéria grande, uma artéria mediana e uma vena grande. Então acredito que vou manter a mesma linha de raciocínio, de realmente cobrar mais sobre a artéria, beleza? Então é extremamente importante saber sobre artérias, beleza? Eu vou ter 3 tipos de artérias, 4 tipos de artéria na real, quais são? Beleza, artéria elástica, artéria muscular e tem mais 2 tipos de artérias. Arteriola é uma, beleza, e tem uma artéria pequena também, beleza? Então, artéria elástica, eu também chamo ela de artéria grande. Artéria muscular, M com M, eu também chamo ela de mediana. Eu vou ter uma artéria pequena e vou ter uma arteriola. Primeiramente, o que que vai mudar entre elas? A quantidade de capa, né? A arteriola vai ser a menorzinha que eu tenho. Ela tem só de uma até 2 capas. Então, a arteriola tem de uma a 2 capas. A minha artéria pequena, que é um pouquinho mais difícil de aparecer, mas às vezes aparece, ela tem de 3 a 9 capas. Aí, da a mediana para a grande, a gente não conta mais capa. A gente já consegue ver outras diferenças muito importantes. Então, o que que eu quero que vocês saibam aqui? Que a arteriola tem de uma a 2. Se for de 3 a 9, é pequena. Se for maior que isso, aí a gente já tem que olhar algumas coisinhas que eu vou explicar para vocês justamente agora, beleza? Beleza. O que que eu quero que vocês saibam aqui? Artéria elástica, primeiramente. O que que ela tem que a artéria muscular não tem? Isso é extremamente importante. Não, quase. As Ela fibras tem elásticas, isso, exatamente. Então, a minha artéria elástica, como o próprio nome dela já induz pra gente, ela tem bastante fibras elásticas. E isso é extremamente visível em uma lâmina histológica. Vamos lá, ó. Aqui a gente vai ter a minha primeira túnica, né? Que é a túnica. Como é que ela chama? Minha primeira túnica. Túnica íntima, excelente. Então a túnica íntima é a minha primeira túnica. Ela que vai estar em contato direto com a luz, beleza? Então aqui eu tenho uma túnica que é só esse comecinho aqui. Excelente. Agora, a túnica média. Tudo isso daqui é túnica média, beleza?
Tudo isso aqui é túnica média. E esse finalzinho aqui é a túnica adventícia. Mas a gente sabe que 80%, basicamente, das minhas artérias é basicamente túnica média. Então, se você viu que tem uma túnica média muito grande, você já pode ter certeza absoluta que é uma artéria. Aí eu tenho que identificar qual que é o tipo de artéria, beleza? É o que eu vou explicar para vocês agora e dar exemplos. Vocês vão entender perfeitamente como que vê uma artéria elástica, beleza? Isso tudo que vocês estão vendo, olha, bate o olho aqui. Isso tudo que vocês estão vendo são fibras elásticas. Tá vendo? Essas fibrazinhas que tem formato é como se fosse de cobra. Tá vendo umas cobrinhas aqui, ó? Tudo isso aqui que tem um formatinho de cobra são fibras elásticas. Então, se eu vejo fibra elástica, que tipo de artéria pertence a essa imagem? Artéria elástica. Então, aqui você já acertariam uma resposta, porque tem muita fibra elástica. Tem uma predominância de fibras elásticas na túnica média, beleza? Agora, artéria muscular. Ela não vai ter fibras elásticas. Pode ser até que tenha, histologicamente tem, mas elas não são visíveis para gente dentro de uma lâmina histológica. Então a gente diz que não tem, mas é mais que não é visível do que não tem, porque tem, mas é algo que é tão pequeno, é tão ínfimo, que a gente não considera. Então a gente sabe que a artéria elástica tem fibras elásticas e a artéria muscular não tem fibras elásticas e tem bastante músculo, né? Que tipo de músculo? Músculo liso. Então, artéria muscular tem bastante músculo. Artéria elástica tem fibras elásticas. E pelo próprio nome dela, a gente já tem uma noção de o que que predomina nela e como que identifica ela. Agora eu vou achar uma imagem de artéria muscular para a gente ter uma comparação, beleza? Aqui, ó. Aqui já vimos. Um tipo de artéria qualquer aqui. Eu quero que vocês me digam que tipo de artéria eu tô vendo aqui. Ai, meu Deus, Elástica, fibra elástica. excelente. Elástica. Por que que é elástica? Porque eu tenho, como a Priscila diz, um monte de miojinho, um monte de cobrinha, um monte de cabelo enrolado aqui que deixa esse aspecto meio sujo, meio confuso dentro da minha artéria. Então, gente, bateu o olho nisso aqui, ó, bateu o olho nessas cobrinhas aqui, não tem mistério, é fibra elástica. Se é fibra elástica, que artéria que eu tô falando? É elástica, não tem como fugir. Bateu o olho, identificou. E, e para ser uma pergunta de exame, a gente vê dentro de uma imagem de tela de projetor, tem que ser visível ou vai causar confusão. Então é algo muito visível. Você vai com certeza ver os miojinhos, vai com certeza ver as cobrinhas, beleza? E se você viu, artéria elástica. Que outra característica eu posso identificar? Sobre a ausência de membrana elástica interna visível. Eu, é que eu até tenho uma membrana elástica, mas o que que vai acontecer com ela? Ela não vai estar visível. O que que seria essa membrana elástica, Pedro? Vou explicar aqui para vocês. É como se fosse, ó, aqui teria que estar a minha membrana elástica, como se fosse uma prolongação aqui, ó. Faria basicamente isso daqui, ó, são membrana elástica, ó. Esses, essas esses círculozinhos, essas extensões que eu vou ter da minha túnica íntima. Ela vai se estender em como se fosse alguns círculozinhos. Eu tenho uma outra imagem disso aqui, ó. Aqui, ó. Isso daqui, ó, seria uma membrana elástica interna, estão vendo? Essas partezinhas aqui que estão subindo, isso tudo aqui é membrana elástica interna. E o que que é legal disso? Eu só vou ter isso de maneira visível
na minha artéria muscular. Na minha artéria muscular, eu tenho que essa minha membrana elástica interna é muito o quê? Prominente. Ela é muito visível, aqui a gente vê, ó, que a gente consegue identificar plenamente ela, beleza? Então, são 2 características que eu quero que vocês com certeza aprendam sobre a artéria, é justamente isso. É outro, calma aí. Esse aqui é outro PDF, é esse aqui. É justamente identificar quem tem e quem não tem membrana elástica interna. Pergunta para vocês, essa artéria aqui, ela tem essa membrana elástica interna visível ou não? Não. Então se não Não, não tem tem. então se não tem essa membrana elástica interna visível e tem fibras elásticas, que artéria que é? Artéria elástica. Então é isso. É repetitivo? É repetitivo, mas é a forma para vocês aprenderem a diferenciar essas 2 artérias, porque é extremamente importante. Isso vai ser de 1 a 2 pontos para você na entrada com certeza, porque elas adoram identificar essas diferenças entre artéria elástica e artéria muscular. Então é muito importante saber diferenciar esses tipos de artéria principalmente, beleza? Agora vamos achar uma artéria muscular aqui. Beleza. Que tipo de artéria eu tô vendo aqui? Essa é uma artéria muscular. Tem membrana elástica bem visível. Excelente, os 2 acertaram. Então aqui, ó, se você tá vendo aqui essa membrana elástica interna visível, é a muscular. Agora vamos conferir se tem fibra elástica ou se não tem. Aqui na minha túnica média, eu tenho fibra elástica, vocês estão vendo fibras elásticas aqui? Não. Hum, não tem. Realmente parece um pouco, mas essas fibras que vocês estão vendo são fibras musculares lisas. Lembrando que a artéria muscular, lembra que a artéria muscular, por quê? Porque ela tem bastante músculo liso aqui, né? Tem bastante fibras musculares lisas. Então aqui eu tô vendo bastante fibras musculares, só isso. Por que que não é elástica? Porque não tem o aspecto de miojinho, né, é um aspecto um pouquinho mais limpo, não tá aquela sujeira toda, aqui a gente consegue até ver a claridade da minha artéria. Se a gente comparar essa imagem aqui, lembra dela, ó, essa imagem com essa imagem aqui, a gente vê bastante a diferença. Além da membrana elástica interna, as fibras têm esse formato, né, de miojo, e são muitas fibras juntas aqui, ó, fazendo essa confusão toda. Então aqui a gente bate o olho, primeira coisa que a gente olha é se tem ou não fibra elástica. Ainda ficou confusa? O que que você vai olhar? Primeiro passo, olhar a fibra, olhar se tem fibra elástica. Faz um passo a passo que não tem erro. Primeiro passo, olhar se tem fibra elástica. E identificou que tem fibra elástica? Beleza, é artéria elástica. Ficou confusa ainda? Putz, parece fibra elástica, não sei, não tenho certeza. Qual que é o segundo passo que eu vou fazer? Eu vou olhar se eu tenho uma membrana elástica interna aparente. Uma das 2 coisas, ou normalmente as 2 coisas, tem que estar aparente para vocês, tem que estar visível. É a, entre aspas, única forma de identificar se se é uma artéria grande ou se é uma artéria mediana, se é uma artéria elástica ou se é uma artéria muscular. O primeiro passo é olhar aqui, ó, se tem ou não fibra. O segundo é olhar se tem a membrana. Tem uma outra forma de ver também, que é contando as capas, né, mas assim, eu acho que não compensa, porque a gente tem pouco tempo e vai estar vendo um projetor. Então eu ignoro a parte das capas e já parto para a parte das fibras, beleza? Alguma dúvida de É a artéria parte das muscular? capas. Oi? A parte das capas, de contar as capas, eu acho que realmente fica inviável, assim, com o É, tempo que fica a gente tem inviável, ali, os assim. aqueles 30 segundos, Dentro do eu iria me microscópio perder com você até muita consegue facilidade. ver. Isso, é muito difícil. Dentro do microscópio você até consegue contar. Mas assim, você vai ficar contando uma por uma, por uma, por uma, até você contar todas, dependendo se a artéria for grande, por exemplo,
Tem uma porrada de capa aqui. Dentro de imagem, não dá para contar capa com muita clareza. Dentro de uma lâmina, sim, dá para contar, mas ainda assim é algo difícil. Então, esquece capa. Capa você vai contar só em arteriola, para ver se é ou não uma arteriola, ou se é ou não uma artéria pequena. A gente vai ver a diferença das 2 um pouquinho mais para frente. Só isso que serve capa. Para artéria muscular e artéria elástica, o que que vocês vão fazer? Primeiramente olhar a fibra, depois olhar a membrana, beleza? Fechamos aqui artérias grandes e artérias medianas. Pergunta que eu sei que vocês sabem já. Identificar o epitélio, eu quero o tipo dele ou o nome dele. Tipo de epitélio que eu tô vendo aqui. Endotélio, beleza, esse é o nome dele. E aí já viu isso aqui? Não, eu tô esperando vocês falarem. A capa que pertence aqui. Aí voltou, voltou, alô, alô, Seria o alô. epicárdio? Isso, o epicárdio, excelente. Então, a pergunta aqui tá pedindo o epicárdio. Agora a pergunta boba, mas que pega a gente desprevenida. Se eu pergunto a que órgão pertence essa capa, a resposta é o quê? O coração. Apesar de parecer boba, a pergunta, às vezes o povo fica meio perdido com a pergunta e às vezes é algo bem simples. Que órgão pertence? O coração, beleza? Tipo de capa, epicárdio. Excelente. E se eu pergunto para vocês o tipo de epitélio que eu tenho aqui? Esse também é um simples plano, não é? Simples plano, excelente. E o nome dele? Ele tem um nome parecido com endotélio, mas vai mudar uma coisinha. Mesotélio, excelente. Então o nome do epitélio é mesotélio. Ele só vai ser mesotélio quando tiver no epicárdio. Se for no endocárdio, é o endotélio, como o próprio nome diz. Beleza. Aqui é todas as perguntas que podem ser feitas sobre o epicárdio. Que estrutura señala a flecha aqui? Discos intercalados, excelente. Então, se pedir estrutura, Discos discos, intercalados ou discos intercalares? os dois nomes estão corretos. A Perfeito. gente usa os dois termos. São discos intercalados ou discos intercalares, que são justamente essas estruturazinhas aqui que estão señaladas pela flecha. Agora, para ver se vocês estão atentos. Se eu te pergunto o tipo de tecido fundamental que corresponde a essa imagem, qual que é? É o estriado cardíaco? É muscular, excelente. Fundamental, eu não quero saber o nome dele, o tipo dele, eu quero só saber se é um músculo, se é um epitélio, se é algo nervoso ou se é tecido conjuntivo. Nesse caso aqui, é um tecido muscular. Agora sim, o Emanuele, se eu te perguntar o tipo de tecido, aí sim. Aí eu quero que você me fale o nome dele completinho. Qual que é o tipo de tecido que eu tenho aqui? Tecido muscular. Não. Ai, bugou a minha cabeça. É isso É mesmo, tecido tecido muscular, muscular estriado cardíaco. excelente. Então, se eu te pergunto o tipo de tecido,
Aí sim, quero saber o nome dele, né? Que é tecido muscular ou músculo estriado cardíaco. Agora, se eu pergunto fundamental, eu quero só muscular. Beleza? Vamos lá. Aqui tá pedindo três exemplos, né? Que tipo de artéria é essa mesmo? Artéria elástica. Artéria elástica, muito bem. Por quê? Fibras elásticas e ausência de membrana elástica interna aparente. Tá pedindo três exemplos de artérias. Agora a gente vai entrar em um tópico que vocês têm que saber também, que são exemplos de artéria grande e artéria mediana, beleza? Artéria elástica, eu chamo ela de artéria grande ou artéria mediana? Grande. Grande, beleza. Então aqui eu quero três exemplos de artéria grande. Até por anatomia a gente sabe algumas já. Você sabe me informar algumas artérias grandes? São 8 em total. Eu quero três Aorta, só. Aorta, excelente. coronária Beleza. e Subclávia. Então, as ramas do arco aórtico, né? Que é a subclávia, a carótida comum esquerda, mas pode ser só carótida comum também, direita também grande. Artéria carótida comum e, por exemplo, o tronco arterial braquiocefálico, temos o tronco pulmonar, temos a artéria pulmonar. Esses são basicamente os exemplos que eu tenho de artéria grande. O que que eu, Pedro, uma dúvida, fazia para... Pedro. Oi, pode falar. A vena cava seria uma. Entraria como grande? Entraria como vena grande. Quando a gente chegar em vena, a gente vai ver que tem vena grande, vena mediana e vena pequena. Aí a vena Ah, cava, tanto a superior quanto a inferior, entra como exemplo de vena grande, beleza? tá bem, tá bem. Aqui na artéria, não. Artéria, o que que eu fazia para guardar? Que é mais fácil. Eu lembrava da aorta, né, que é uma artéria que a gente sabe por anatomia que é muito grande, e eu lembrava as ramas do arco aórtico, né, o ano inteiro a gente vai lembrar disso, né? Que é artéria subclávia, artéria carótida comum e o meu tronco arterial braquiocefálico. Eu pegava essas, assim, porque eu acho mais fácil. Eu lembro da aorta e lembro das ramas do arco aórtico. Não tem muito mistério. Mas claro que também tem o tronco pulmonar, a artéria pulmonar. Fica a critério de vocês. Mas vocês têm que chegar para esse exame sabendo pelo menos três exemplos de artéria grande ou artéria elástica, beleza? Beleza, vamos lá. Aqui. A gente não chegou a explicar isso, mas eu já dei uma dica para vocês. Que tipo de artéria que é aqui? Tentem fazer. Que tipo de artéria que é aqui? Essa é uma arteríola. Arteriúla, beleza. Por quê? Que tem, ó, só duas capas ela tem, ó. Tem uma capa aqui, outra capa aqui. E se é de uma a duas capas, é uma arteríola. E ela sempre vai ter esse formato mais enrugado, mais achatadinho, assim. Ela sempre vai ter esse formato e sempre vai ter uma luz aqui no centro. Então, para você lembrar de uma arteriola, é só lembrar de uma luz e vai ter basicamente duas capas aqui, ó. Isso que você vai ter como exemplo de uma arteriola. Então, se cai essa imagem aqui com essas duas capas aqui, você já sabe que é uma arteriola. Aí não tem que saber exemplo, não tem que saber nada. É só saber o nome dela mesmo, beleza? Que é arteriola. E saber que ela tem de uma a duas capas, mas isso é só para vocês poderem identificar com mais facilidade quando vocês forem ver, beleza? Aqui. Vamos supor que aqui é um e aqui é 2. A minha vena tá no um ou tá no 2?
Eu acho que tá no 1. No 1, beleza? Por que que tá no 1? Principalmente, assim, pra gente ver histologicamente, por seu formato irregular. Ela sempre tem um formato irregular. Mas nem sempre isso vai ser o que a gente vai bater o olho e vai identificar. Porque às vezes uma artéria também pode ter um formato irregular. Como é que eu vou identificar que é uma vena ou não? Agora eu quero que vocês, agora eu quero que vocês prestem muita atenção aqui, porque é importante. Na minha artéria, que tipo de túnica predomina? Qual que é a minha túnica maior dentro de uma artéria? Cuidado. A minha túnica maior numa artéria. Lembra aqui de uma artéria? Lembra aqui, ó. Aqui tá a adventícia média. Aqui tá a média. Então, a gente sabe que nas artérias, a nossa túnica média é a que predomina, né? Então, que é justamente a túnica que a gente vai encontrar ou não fibras elásticas, vai encontrar ou não fibras musculares, beleza? Então, na minha artéria, a túnica média prevalece. Agora, nas minhas venas, pode ser pergunta de exame, inclusive. Pode perguntar para vocês, tipo, determine o tipo de vaso e a túnica que predomina. Na minha vena já muda um pouco. Vamos ver aqui, ó. Como é que chama essa túnica em contato direto com a luz aqui? Tá vendo essa túnica em contato com a luz? Ela tem um nome. Ai, Vocês eu não sabem. lembro, é clínica íntima? Túnica íntima, excelente. Então, tanto na artéria quanto na minha vena, a primeira túnica, a túnica que tem contato direto com a luz, é túnica íntima. Não tem como fugir. É qual que é o pulo do gato agora? É saber que isso. Opa, tá muito grande isso aqui, tem que abaixar um pouquinho. Calma. Como que eu abaixo o tamanho disso aqui? Não sei, deixa eu fazer isso aqui, ó. Só isso daqui, ó, tá vendo? Ó? Só essa partezinha aqui é minha túnica média. Na, na minha vena, tá vendo aqui que a cor vai mudar? Tá vendo que aqui tá um rosa um pouquinho mais escuro e aqui já vem uma tonalidade um pouquinho mais clara. Só isso daqui é minha túnica média. E todo esse resto aqui, ó, é túnica adventícia. Então, nas minhas venas, a minha túnica adventícia é muito maior. Então, é a principal forma da gente ver, além do formato, uma diferença entre artéria e vena. Na minha artéria, a túnica adventícia é isso aqui, ó. Tá muito largo isso aqui. Na minha artéria, a minha túnica adventícia é só essa partezinha aqui, ó. Só isso aqui. Enquanto a túnica média é tudo isso daqui. E esse comecinho aqui é túnica íntima. A túnica íntima é sempre muito pequenininha. Isso tudo aqui é túnica média e esse finalzinho aqui é túnica adventícia. Beleza. Agora nas venas, esse comecinho aqui segue sendo túnica íntima e até aqui, ó, é túnica média. Até aqui. Isso tudo aqui depois, ó, é túnica adventícia. Tudo isso daqui é túnica adventícia. Então, nas artérias, a túnica que predomina, túnica média. Nas venas, túnica adventícia. Beleza? Nunca vai ser a íntima. A íntima é sempre a menor. Tanto na vena quanto na artéria. Deixa eu anotar isso para vocês aqui. Eu vou enviar esse PDF aqui para vocês. Eu vou enviar com e sem anotação. Aí vocês podem fazer as suas próprias anotações e podem conferir com as minhas. Então, a túnica íntima, ela nunca vai ser a predominante. Ela é sempre a que está em contato com a parte branca, com a luz, beleza? Então, excelente. Túnica vivena é isso. Agora é o seguinte. Este exemplo aqui, a gente está vendo uma túnica. Ó,
a gente está vendo uma vena mediana ou uma vena pequena. Não dá para saber muito bem a diferença entre uma vena mediana e uma vena pequena olhando apenas para uma imagem. Como que eu sei a diferença? Contando as capas, beleza? Mas para a túnica, ó, para a vena mediana e para a vena pequena, se você colocar qualquer uma das duas, vai estar certo. Ela só não pode ser grande. E como que eu identifico uma vena grande? Porque é o seguinte, a vena grande, ela é bem diferente da mediana e da pequena, então você tem que saber identificar uma vena grande. E se for vena e não for grande, aí pode ser ou mediana ou pequena, mas aí você não tem que saber identificar. Você tem que saber identificar se é ou não uma grande. Como que eu vou identificar isso? Salvei aqui para vocês uma imagem. Eu até tirei foto do quadro durante uma entrega. E não podia, inclusive, né? Mas eu tirei aqui para vocês. Porque isso aqui foi pergunta de entrega da turma F. Lembra que eu falei que caiu 2 artérias e uma vena? A vena que caiu foi justamente essa imagem aqui. Que tipo de vena que eu tô vendo aqui? Eu tô vendo uma vena grande. Como que eu sei que é uma vena grande? Por quê? Ela tá formada por, deixa eu ver se dá para editar aqui. Acho que dá. Por Ela tá formada por diversos, eita, tá formada por diversos fascículos musculares. Estão vendo tudo isso daqui, ó, que vocês estão vendo que eu tô marcando de branco aqui, ó. Do outro lado você consegue ver melhor. Isso tudo aqui são fascículos musculares. Então somente a vena grande vai ter fascículos musculares. Vamos voltar para a imagem de uma vena mediana. Aqui não tem músculo. Tem músculo aqui? Não tem músculo aqui? Tem? Não tem. Então é justamente por isso que aqui pode ser tanto uma vena mediana ou uma vena pequena. Aqui não pode ser uma vena grande. Porque a vena grande, ela tem que ter fascículos musculares. Se não tiver fascículo muscular, não é vena grande. Fascículos musculares. E se tiver fascículo muscular, é vena grande. Não tem como não ser. Beleza? Vamos voltar aqui para a gente ver um pouquinho aqui de novo. Então, ó, para ter uma vena grande, você com certeza tem que ter, então, esses fascículos musculares. Agora, e vamos usar o conhecimento que a gente adquiriu agora. Dentro de uma vena, qual que é a túnica que predomina? A adventícia, excelente. E aqui a gente consegue ver justamente isso. Essa primeira túnica aqui, ó, é a minha túnica íntima, porque tem contato direto com a minha luz. Agora, eu venho até aqui, ó, daqui até aqui, mais ou menos, ó. Eu tenho que tipo de túnica aqui? É que eu botei em branco. Túnica média. E todo esse final aqui, ó, é túnica adventícia. Então a gente vê que a última túnica, a túnica adventícia nas venas predomina. E é justamente nessa túnica adventícia que eu vou encontrar essas estruturas aqui, que são únicas das venas grandes. Que estruturas são essas aqui, ó? Essas aqui, ó, centralizadas. Isso tudo aqui que eu tô vendo. O que que é isso? Tecido muscular? Perfeito. Tecido muscular, mas tem um nome melhor para isso. São fascículos musculares, beleza? Então são fascículos musculares. E justamente apenas a minha vena grande vai ter esses fascículos musculares. Só ela vai ter. Então, putz, bati o olho aqui, identifiquei que é uma vena, tanto pelo formato quanto
pela túnica adventista ser bem maior que a túnica média, o que que eu vou fazer? Primeiro passo, deixa eu anotar aqui que é melhor para poder anotar. Primeiro passo é identificar se é uma vena ou se é uma artéria. Identifiquei que é uma vena, o que que eu vou fazer agora? Vou conferir se a minha túnica adventícia está realmente maior que a túnica média. Conferir. Aqui bateu, é uma vena. Aqui a túnica adventícia também está maior que a túnica média. O que que eu vou ver ou não agora? Se tem ou não fascículos musculares. É o passo a passo. Bateu o olho, identificou que é uma vena. O que que eu vou fazer? Olhar se tem ou não músculo, olhar se tem ou não fascículo muscular. Essa imagem aqui, ela tem fascículo muscular ou não? Esse lado aqui. Ai, eu não sei, eu fiquei confusa. Mas para você, se Ai, esse aqui eu acho que tivesse que dar tem. um chute, você acha que tem? Beleza. Mas é o seguinte, ó. Olha bem para essa Mas eu imagem, olha não bem para ela agora. Não tem no caso. Olha bem para essa imagem agora, beleza? Olhou. Ó, vê isso aqui. Agora a gente vai ver, ó, isso daqui. Você vê que o músculo, ele tem essa característica bem diferente, que tem várias ramificações, ó, que ele vai e volta aqui, ó. Várias fibras musculares, vários fascículos musculares aqui, ó. Tá vendo que ele vai rodeando? E é um aspectozinho bem único dos músculos. Aqui, a gente não tá vendo muito músculo aqui, a gente tá vendo nenhum músculo na real aqui. Por quê? Se eu fosse ter músculo, seria mais ou menos assim, ó. Teria que ter esse aspecto que a gente tá vendo aqui. Deixa eu apagar aqui pra vocês verem melhor. Teria que ter teria que ter esse aspecto que a gente tá vendo justamente nessa imagem de uma vena grande. Teria que ter esse aspecto muscular aqui. Essa característica aqui é exclusiva de músculo, beleza? Quando você olha essa imagem que está cheia de músculo e essa imagem que não tem nenhum músculo, você consegue bater o olho e indicar, ah, realmente, não parece ter muito músculo. E essa foi a imagem que utilizaram na entrega de outra sessão. Então, vai estar realmente muito visível se não músculo, porque a entre aspas, única característica que dá para diferenciar uma vena grande de outro tipo de vena. Claro que dá para ver pelo tamanho aqui também, né? A gente vê que ela tem um tamanho muito maior do que essa daqui. A gente consegue imaginar isso. Mas para a gente identificar é basicamente perceber que a vena grande tem que ter músculo, enquanto a vena mediana e pequena não, beleza? Ficou claro isso? Sim. sim, sim. Então, beleza. Já vimos tudo de artéria e tudo de vena. Sistema cardiovascular basicamente está completo. E o que ficou faltando ver agora? Os capilares, né? Que caiu para a sessão de vocês hoje, inclusive, eu acho. Só que para a turma que fez hoje, né? Caiu capilar contínuo para vocês, não caiu? Não, a gente não sabe o que que caiu para elas, porque elas não quiseram trocar a data da prova e acabou que elas fizeram sozinhas hoje. Porque, Ah, e tá. a Eu gente falei acabou com elas perguntando. aqui porque elas pediram ajuda também. Aí elas me falaram que caiu o capilar contínuo e caiu 4 coisas de. Ó, caiu baço capilar contínuo, membrana elástica interna, amígdala palatina e células epitélio reticulares tipo 6, que é bem tranquilo, a gente vai ver isso um pouquinho mais pra frente. Então não assusta. Mas então caiu justamente capilar contínuo. Eu acho que tem uma imagem de capilar contínuo aqui. Será que cai algo Mas assim para nós? Tipo, ou elas vão fazer outra prova, elas não vão aplicar a vamos fazer mesma outra prova, né? prova, mas é o seguinte, vai ser a linha de raciocínio é a mesma. Não tem como fugir. Só pode cair o que eu tô falando aqui para vocês. Não tem como cair o que eu não falei. Então, é basicamente
o básico, vai cair tipo de artéria, ou vai cair uma vena, ou vai cair a membrana elástica interna, ou vai cair um capilar, ou vai cair uma capa do coração. É basicamente isso, não tem como fugir disso, para cardiovascular. Então, se vocês saírem daqui aprendendo isso aqui e ao longo da semana repassando, mas eu fazer eu repasso com vocês também um dia antes também, aí vai ser mais voltado para questões ali. Então, se vocês ao longo da semana forem aprendendo e conseguirem fazer tudo que eu tô falando aqui para vocês agora, vocês podem ter certeza que vocês vão gabaritar, porque não tem como fugir disso. É com certeza isso daqui, beleza? Então aqui, ó, artéria já vimos, né? Artéria muscular e artéria elástica. Já vimos exemplos de artérias elásticas. O que que ficou faltando? Exemplos de artéria muscular. Vocês sabem alguns exemplos de artéria muscular? Tem uma forma de identificar muito fácil. Só que eu não sei se vocês sabem isso. Vocês sabem? Ai, eu não sei, Pedro. Não, é basicamente o quê? É nome de osso. É nome de osso. É nome de artéria que eu tenho em osso. Ah, eu tenho então artéria facial, artéria femoral, artéria radial, artéria braquial, artéria cubital. Tudo que você lembrar de osso, você já pode marcar com certeza que é uma artéria muscular. Então, esse é o truque que a gente usa para saber exemplos de artéria muscular. Que truque que é? Lembrar artérias que têm nome de osso, que tem um nome próprio. Então, artéria facial, artéria femoral, artéria radial, artéria braquial, artéria cubital, artéria, pode ser artéria esplênica também, que é nome do baço, por exemplo. Vai ter artéria hepática. Então, tudo que tiver um nome próprio, você já sabe que é o quê? Artéria muscular. E se eu pedir artéria grande, é basicamente a minha artéria aorta com as ramas do arco aórtico. Mas lembrando, artéria muscular, nome de osso, beleza? Ficou claro? Sim, sim. Então, beleza. Pergunta para vocês: que tipo de tecido fundamental corresponde? Tecido muscular. Excelente. Se eu falo fundamental, eu quero saber isso. Se eu dou um círculo aqui, minto. Se eu faço uma flecha aqui e, e te pergunto DX, né, que seria diagnóstico de estrutura, o que que vocês me diriam? É membrana elástica? Membrana elástica interna. Excelente. Então, tá marcando aqui a membrana elástica interna. E se eu pergunto para vocês o tipo de artéria que predomina essa membrana elástica interna? Qual artéria ela está mais prominente? Excelente. Então, aqui então eu tenho justamente um exemplo de artéria muscular, porque está muito prominente essa membrana elástica interna. Então, na artéria muscular é o tipo de artéria que predomina essa membrana elástica interna, beleza? Beleza. Vamos lá. Novamente, mencione o tipo de vaso. Olha bem para. Lembra o passo a passo? Olhar primeiro se tem fibra elástica e olhar depois a membrana elástica interna. Olhem esses dois aqui e me diz se é artéria elástica ou artéria muscular. Esse daí seria muscular. Não Artéria tem tecido muscular. elástico. Excelente. Porque não tenho fibras elásticas. Aqui já deu uma dica, né? Aqui tá falando que tem fascículos de músculo liso, né? Então, se tem uma predominância de músculo liso, artéria muscular. Aqui já tá te falando o tipo de artéria que é. Além disso, o que mais que tem?
Isso daqui, ó. Membrana elástica interna prominente, beleza? Então bateu o olho, tem fibra elástica? Não tem? Não tem, beleza. Vou conferir. Como que eu confiro? Segundo passo é olhar a membrana elástica interna. Putz, não tem fibra elástica e tem membrana elástica interna. Com certeza é muscular. Agora o contrário, se eu tenho fibra elástica e não tenho a membrana elástica interna, é uma artéria elástica, beleza? É esse os 2 passos que eu quero que vocês saibam para identificar os tipos de artéria, beleza? Esse é o passo a passo. Você tem que saber com certeza e identificar se é uma artéria muscular ou uma artéria elástica. Como que vai identificar? Fazendo esses 2 passos. Agora eu vou pedir que vocês digitem para não atrapalhar, eu quero 3 exemplos da artéria que vocês estão observando aqui agora. Não vou falar qual é, quero que vocês identifiquem que essa artéria e escrevam no chat para mim 3 exemplos dela, por favor. Deixa eu ver aqui se escreveram alguma coisa no chat. Ainda não. Aí, ó. Excelente, Priscila, muito bem. Não sei se a Manuela e o Cauã já chegaram a ver, mas a Priscila acertou. Então aqui é basicamente, então, uma artéria muscular. E o que eu falei que é exemplo de artéria muscular? Nome de osso, basicamente. Artéria femoral, artéria radial, artéria braquial, artéria cubital. E como que eu sei que é uma artéria muscular? Principalmente, nessa imagem está mais visível, isso daqui, ó. Membrana elástica interna. Além disso, não tenho fibras elásticas. Então, excelente. Já sabemos que é uma artéria muscular por conta disso. Se pedir exemplo, vocês vão estar prontos, né? E são exemplos de nome de osso. Excelente. Acabamos aqui cardiovascular. Eu vou abrir um outro PDF para mostrar para vocês os capilares. Mas nesse aqui tem também. Deixa eu ver. É esse aqui. Tem uma imagem que eu vi capilar. Aqui, ó. Achei. Que é isso que eu marquei com o círculo aqui? Capilar contínuo, excelente. Me cite 2 exemplos em que eu encontro capilar contínuo. Cite 2 órgãos que eu encontro capilar contínuo. Isso, no sistema nervoso central, muito bem. Mas onde? Você está vendo a imagem disso aí, inclusive. No, isso em músculos você encontra em todos eles, você encontra no coração e nos pulmões, beleza? Então, tanto no sistema nervoso central, quanto em músculos, quanto no coração, quanto nos pulmões. O que seriam esse capilar vendo de uma visão histológica, assim? É basicamente fileiras de eritrocitos. É basicamente fileira, porque só pode entrar um de cada vez, o capilar é muito pequeno, então ele só vai dar passo ó, a um de cada vez. Então, esses eritrocitos esses glóbulos vermelhos, né, que a gente chama aqui no Paraguai de eritrocitos, eles vão fazendo uma fila. Isso tudo aqui que a gente está vendo são capilares. Eles estão fazendo uma fila de eritrocitos. Então, nada mais, nada menos que vendo
Vendo de uma visão histológica, é isso, é basicamente fila de eritrocitos. Pode te perguntar o tipo de capilar. Que tipo de capilar é? Capilar contínuo. E pode te pedir também exemplos de capilares contínuos, que é o que a gente falou aqui agora. Sistema nervoso central, músculos, coração e pulmão. Quais são os outros dois tipos de capilares que eu tenho? Vocês lembram? Eu tenho capilar contínuo, tenho capilar fenestrado e tenho capilar sinusoide ou descontínuo, é o mesmo nome. O que que usa mais, Pedro? Usa mais o termo sinusoide, beleza? É o termo que mais se utiliza para tratar desses capilares. Hein, Pedro, Beleza. esses pontinhos que a gente enxerga aqui, bem arroxeados, assim, seriam cardiomiocitos? Núcleos de Exatamente. cardiomiocitos? É basicamente células musculares cardíacas mesmo. Tudo isso aqui que a gente está vendo aqui, ó, são. Isso aqui é uma fibra muscular e aqui os cardiomiocitos. São as células do meu músculo cardíaco, exatamente. Tá, Mas perfeito. isso aqui não costuma cobrar, não, viu? É só, mas assim, realmente é, mas não é o que você tem que manejar bem. Mas que excelente observação aqui. Isso aqui seria uma fibra muscular e o cardiomiocito. Aí cada fibra vai estar separada pelos discos intercalares um do outro. Beleza. Capilar contínuo a gente já viu então, né? Que é músculo, pulmão, coração e sistema nervoso central. O fenestrado, eu quero que vocês guardem um exemplo. Os nossos rins, que aqui a gente chama de rinhões. É esse exemplo que eu quero que você guarde. E o sinusoide é importante. Por que que ele é importante? Porque um órgão linfático muito importante vai ter ele como capilar, né? Que é o baço. Então, no meu baço, eu consigo ver capilares sinusoides, beleza? Então, é isso que eu quero que vocês saibam. Basicamente, capilar contínuo e capilar sinusoide. O fenestrado agora não é tão importante, mas é bom saber que eles existem, beleza? Então, se eu marco essa estrutura aqui, eu estou falando de capilar contínuo, beleza? Vamos lá. Eu vou terminar a cardiovascular primeiro, depois eu entro em linfático. Pergunta para vocês. Pode fazer pelo chat. Ou, ou pelo chat de voz mesmo. Pode fazer pelo chat de voz. Que capa do coração corresponde essa imagem? Endocárdio? Endocárdio. Excelente. Então, essa imagem aqui, endocárdio. Façam. Pode fazer pelo chat mesmo. Que tipo de artéria eu tô vendo aqui? Essa é uma artéria muscular. Artéria muscular. Então, fale 3 exemplos para mim. A aorta e as três camas. Que aí pode ser o tronco pulmonar, tronco Cuidado. bracefálico, Isso aí é artéria subclávia. elástica. Lembra? A gente está falando de artéria muscular aqui. Ah, Ah, a muscular é isso. aquela que a Priscila colocou. Nomes de ossos. Isso. Então, artéria femoral, artéria Femoral, braquial, artéria radial. cubital, facial, isso aí. Ah, tá. Exatamente. Osso que você lembrar que tiver artéria, você taca que vai estar certo, beleza? Excelente. Determina o tipo de artéria. Eu acho que essa é uma artéria elástica, né? Como diz a Priscila, tá cheio de miojinho. Perfeito. Então, artéria elástica, tá cheia de miojinho.
Além disso, não tem a minha membrana elástica interna, não está muito visível aqui, tá vendo? Que quase que não aparece a membrana elástica interna. Então, artéria elástica. Agora sim, 3 exemplos que eu tenho dela. Vai falar artéria elástica. Fala aí. Artéria elástica é a que eu tinha falado, tronco brachicefálico e artéria subclávia. Isso aí, bronco cefálico. E as ramas do arco aórtico, né? Que é a artéria subclávia e artéria carótida comum. Beleza. Então, se pedir para vocês tipo de artéria, é querer saber se é elástica ou se é muscular. Se pedir para vocês exemplos de artéria, aí sim. Aí vocês têm que me citar exemplos. Ela vai pedir um exemplo, 2 exemplos ou 3 exemplos no caso, beleza? Isso é importante saber. Bora. Fala para mim, vocês. Exemplos de localização dele. Eu quero as 4. As 4 locações que eu encontro ele. Porque são 4 coisas bem importantes. Coração, mas aonde? Qual? Central ou periférico? Central, coração, mais o quê? Tem mais 2. Pulmões, falta um. O que você está vendo aqui agora. Músculos. Músculos no geral, beleza? Músculos no geral. Então, sistema nervoso central, coração, pulmão e músculos. É, são, no caso, os 4 principais exemplos de capilar contínuo, beleza? Já caiu uma imagem, é o seguinte, tinha uma imagem aqui de um capilar, mas estava um pouquinho ruim de ver, e pedia o vaso sanguíneo de menor calibre do corpo. É justamente o capilar contínuo, beleza? Então, o vaso sanguíneo de menor calibre do corpo vai ter uma imagem aqui do capilar e vai te pedir o de menor calibre, né? É justamente o capilar contínuo. É só mais um tipo de pergunta que pode ter, mas a resposta é a mesma. Vai te dar essa imagem do capilar, mas é mais uma dica para caso aparecer, você poder lembrar que o de menor calibre é um capilar contínuo. Beleza. Número 1, é uma artéria ou é uma vena? Aí eu acho que uma vena. Dois artérias. Eu não ouvi, perdão, repete, por favor. O número 1 é? No 1 é veia e 2 é artéria. Beleza. E aqui é uma vena grande ou não? Sim, é uma veia grande. Cadê o músculo aqui? Ó, aqui não está visível que tem músculo, beleza? Não consigo identificar de maneira geral. Eu consigo identificar apenas fibras aqui, ó. Se fosse para ser músculo, teria que ter uma prominência muito maior. Além da quantidade de capa também. Outra dica para vocês. Se você vê que tem pouca capa, não pode ser grande. Além, claro, do músculo, outra dica para vocês é o número de capa. Não precisa contar, mas uma vena grande tem que ter pelo menos mais de 8, 10 capas, beleza? Então aqui a gente já tem uma noção que tem pouca capa.
Se ele tem pouca capa, além de não ter músculo, é ou uma vena mediana ou uma vena pequena. Nesse caso aqui é uma vena mediana. Mas, se você colocasse vena pequena, também estaria certo, beleza? Lembrando que a vena grande, ela tem que ter esse músculo muito visível e bastante capa, né? A gente vê muita capa de músculo aqui, ó. Então, aqui a gente sabe que é uma vena grande. Nesse caso aqui, a gente vê pouquíssimas capas, né? Não tem muita capa e não dá para ver claramente os músculos. Então, não pode ser uma vena grande. Para marcar uma vena grande para vocês, tem que estar muito visível que tem músculo. Ou não dá para saber, beleza? Então, apenas confirmando, aqui é uma vena grande ou não? Não. Então, Não, é não uma é pequena. uma vena grande. Ou é uma pequena ou uma mediana. Os dois estariam certos, beleza? E aqui, a minha ó, ela vai te perguntar o tipo de vaso. É assim, ó, tipo de vaso. Ou vai te pedir o DX do vaso, ou vai te pedir o tipo de vaso, beleza? É isso que vai te pedir, ó. Assim, ó, por exemplo. Assim, ou vai já te entregar que é uma artéria, ou vai te pedir que determine o tipo de vaso. Normalmente está vaso, que aí você vai ter que identificar se é uma artéria ou se é uma vena. É assim que vai estar lá, para determinar o tipo de vaso. Aí você fala, é uma artéria, nesse caso aqui é uma artéria elástica. Aí você coloca, se fosse uma artéria muscular, você coloca artéria muscular. E se fosse uma vena, aí sim. Nesse caso aqui, sei lá, uma vena grande ou uma vena mediana. Pode botar grande ou mediana. A grande vai ser quando se tiver fascículos musculares. Ou se você vê que está com muita capa. Se está com muita capa e tem músculo, é grande. Ah, Pedro, que bati o olho e não consegui identificar muito bem se tem ou não músculo. O que você vai fazer? Você vai ver uma noção da quantidade de capas que ele tem aqui, quantidade de linhazinhas que ele tem aqui, ó. Nesse caso aqui tem umas 4, 5, talvez 6 capas. Então eu sei que é muita pouca capa para ser uma vena grande. Então, tirando o fato de não ter músculo aqui, ela também tem pouca capa. Então não pode ser grande. Se não pode ser grande, bota a vena mediana, que não tem perigo, beleza? Porque da mediana para pequena é difícil identificar mesmo. Beleza. E aqui na 2, que tipo de artéria eu tô vendo? Artéria muscular. Artéria muscular, porque membrana elástica interna muito prominente e não tenho. Que tipo de fibra que eu não tenho aqui? Fibras elásticas. Fibras elásticas. Então não posso ter fibras elásticas aqui. Excelente. Então, a 1 é uma vena mediana, 2, artéria mediana. Os dois aqui são medianos, só que aqui é uma vena e aqui é uma artéria. Só isso. Beleza. Já vimos tudo de sistema cardiovascular. Ficou alguma dúvida de cardiovascular? Não, não. Perfeito. Não? Então vamos lá. Esse aqui é o meu repasso. Esse aqui é o PDF que eu fiz para dar repasso para a sessão que eu sou responsável. Que tipo de artéria eu estou vendo aqui? Para fechar cardiovascular. Artéria elástica. Excelente. Priscila, me fala uma localização da artéria elástica.
Ô, Cauã, me fala outra localização. Tronco braquicefálico. Emanuele, me fala outra, por favor. Artéria pulmonar. Perfeito. Então aqui já fechamos as três, né? Cada um falou uma. Então é exatamente isso que eu quero que vocês saibam, saber pelo menos três exemplos de cada tipo de artéria. Beleza. Ô, Cauã, o que eu tô vendo aqui? A estrutura. É uma membrana elástica. Membrana elástica interna, muito bem. Ô, Priscila, que tipo de artéria é essa artéria aqui? Beleza. Que, Emanuele, que túnica é da minha artéria que eu vou encontrar essa membrana elástica interna? Ai, não tenho certeza, mas eu acho que é adventícia. Adventícia, lembrando que é a última túnica, beleza? Adventícia aqui, ó. Como é que chama a primeira túnica que tem contato com a luz? Ai, Alguém não sabe? consigo lembrar. Íntima, beleza. Íntima, isso. É íntima, média e adventícia. Isso, excelente. Adventícia é sempre a última. Lembrar que a vena, o finalzinho da vena é a parte maior, né? Então a adventícia é maior. A íntima é só esse comecinho aqui, ó. Só isso daqui que é a íntima. E é justamente a nível da túnica íntima que eu encontro essa minha membrana elástica interna. Beleza. Cauã, que tipo de artéria é essa? Essa é uma artéria muscular. Artéria muscular. Ô Priscila, fala para mim um exemplo de artéria muscular. Emanuele, fala outro para mim, por favor. Artéria femoral. Artéria femoral, perfeito. Então, beleza. Calma, fala outro para mim, por favor. Artéria braquial. Artéria braquial. Então, quero que vocês guardem três exemplos de cada um. Aqui pediu só uma, né? Mas pode ser que peça até três para vocês. Então, é importante lembrar pelo menos três exemplos de cada tipo de artéria. Uma Beleza. pergunta, Pedro. Oi, pode falar. A artéria intercostal entraria como uma artéria muscular? Sim, seria uma artéria mediana, perfeito. Uma artéria mediana ou uma artéria muscular. A maioria, eu vou dizer que 90% das artérias são artérias medianas. A grande parte, o que você pensar de artéria provavelmente vai ser mediana, beleza? A grande Tá bem, maioria é obrigado. tudo mediana. Eu vou ter 8 exemplos de artéria grande. O resto é mediana, basicamente. Então vamos lá. Aqui, não, não. Beleza. Emanuele, que tipo de vaso sanguíneo eu tô vendo aqui? Uma artéria elástica. Artéria elástica, muito bem. Tá vendo? Os miojinhos? Então, artéria elástica. Beleza. Que túnica predomina aqui, Cauã? Túnica média? Túnica média. Então, se pode ser que peça, já vi pedirem para você terminar o tipo de vaso e a túnica que predomina. Se é uma artéria, é túnica média. Ô Priscila, se é uma vena, como é que chama a túnica que predomina dentro de uma vena? Adventícia, muito bem. Então, dentro de uma artéria, o que predomina é a túnica média.
Ô, Cauã, fala um e Emanuele a dois pra mim, por favor. Um é uma artéria média? Olha quantas capas tem. Lembra que eu falei que até Então, uma 9 pequena. capas tem que saber. Isso, artéria pequena. Por quê? Porque Então, ela uma tem acho pequena. que 5 ou 6 capas aqui. Se é de uma a duas, como é que chama? Aí seria uma arteriúla. Arteríola, beleza. E a 2, Emanuele, o que que é? Ah, uma Oi? vena. Vena. É uma vena? É vena grande ou não é? Não. Não. Nesse caso aqui, é uma vena pequena. Pode botar mediana também, Uma mas o vena mais pequena. correto aqui seria pequena, porque, ó, tem aqui, ó, uma, duas, talvez três capas aqui no máximo. Três capas. Então, então aqui seria o quê? Uma artéria pequena e uma vena pequena. São dois exemplos de vasos sanguíneos pequenos, beleza? Novamente, o 13, Priscila, o que que é o 13? Priscila? Exatamente, artéria pequena. O que que é pequena? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, talvez sete capas aqui. Então, se é de 3 a 9 capas, né? A partir de 10 já é mediana. Então, se for de 3 a 9 capas, artéria pequena, beleza? E, e, e até porque também não tem a membrana muito visível aqui. Claro que tem o que é a membrana, né? Mas nada que seja assim, por exemplo, que eu e para poder identificar. Então aqui seria uma artéria pequena, muito bem. Emanuele, fala para mim o 14, por favor. Eu quero a estrutura que está assinalada. Essa parte em preto aqui, ó. Tudo isso aqui que está englobando a flecha É preta. túnica média. Túnica média. Então, se eu estou pedindo estrutura, eu estou pedindo a túnica média. Pode pedir o DX de estrutura ou o DX de capa. Ó, de túnica, perdão. Deixa eu parar aqui. Então, se pede. Normalmente pedem estrutura para que você lembre que é uma túnica. Porque muita gente pode colocar, por exemplo, miocárdio. Porque lembra que é a capa do meio. Mas não. Isso Pergunta, aqui. Pedro. Então, por Oi. que que eles já não pedem para a gente colocar túnicas, túnica que está sinalada? Justamente para pegar bobo desprevenido. Porque se ele coloca túnica aqui, você já sabe que é uma túnica do meio. Então, túnica média. É para fazer confusão, por quê? O povo aqui pode pensar que é o miocárdio. Aí coloca miocárdio. Porque na túnica média realmente tem Entendi, músculo. entendi. Beleza. Aí o povo que está desavisado, assim, não estudou direito, vê que tá no meio aqui, vê que é grande, fala, ah, é o miocárdio isso aqui. Aí o povo bota miocárdio. Já vi isso demais em prova. Miocárdio. Só que é o miocárdio? Não é o miocárdio. É o quê? É só uma túnica média. Não é o coração isso aqui. Isso aqui é só uma artéria, beleza? Beleza, vamos lá. E aqui está, que eu expliquei isso para vocês no comecinho da aula. Eu quero ver quem é que vai lembrar isso aqui. O que que é isso aqui? São as fibras de Purkinje. Excelente. Lembra que eu falei que tinha uma imagem que mostrava as fibras? É justamente essa imagem que mostrava as minhas fibras. Aqui está o meu endocárdio, basicamente. Aqui está meu miocárdio. Então, vê que ele está basicamente no finalzinho do meu endocárdio e já começando a entrar no meu miocárdio, né? Ele está na capa subendocárdica. É basicamente no finalzinho do meu endocárdio eu vou encontrar as fibras de Purkinje. Qual que é a função delas mesmo? Alguém pode falar?
Transmissão de impulsos elétricos para o coração. Excelente. Então as fibras de Purkinje fazem a transmissão de impulsos elétricos. Beleza, agora realmente matamos tudo de cardiovascular. Não tem mais nenhuma espécie de pergunta que eles podem fazer que a gente não abordou aqui. Ficou alguma dúvida, algum tema que vocês querem repassar? Algo não ficou claro de cardiovascular? Por mim, tudo tranquilo, 100%. Emanuele, como é que você tá? Ótimo, tudo perfeito, entendi tudo direitinho. Excelente. O linfático é bem extenso. Vocês querem fazer isso hoje ainda ou querem fazer amanhã, por exemplo, para vocês poderem descansar? Não, para mim tanto faz, eu tô pensando em vocês, porque vocês ficaram o dia inteiro na faculdade hoje. O linfático vai não, então, a monitoria, eu vou só na parte da tarde agora, de manhã eu não vou não. Aí eu vou ficar livre, assim, umas 10 da manhã eu tô livre já, 9, 10 da manhã eu tô livre. Se vocês quiserem fazer de manhã, eu tô tranquilo. Ai, eu acho que eu acho que fica ótimo, porque daí a gente dá uma assimilada, né? A gente descansa um pouco a cabeça disso, dá uma assimilada em tudo que a gente viu hoje, e amanhã a gente volta com gás no linfático, Show, né? Até pra gente combinado não então. misturar, É, eu porque o acho que até pra linfático gente não misturar muito, né? o linfático é bem Eu extenso também também, não. assim como o cardiovascular. Então vai ter que ter uma cabeça um pouquinho mais leve, um pouquinho mais descansada, porque é bastante coisa mesmo. Então amanhã a gente continua a aula, e aí Eu percebi que elas pedem bastante quais são os órgãos, né? E aí, tipo, isso, tem é. amígdala, é baço, é timo, Isso, é são bastante 4 coisa que órgãos, tem né. que identificar. É o É, baço, elas a amígdala, perguntaram o gânglio e o timo. São esses 4 o órgãos, assim. timo, isso. E aí, tipo assim, eu não acho muito difícil quando você assim, porque são todos muito diferentes um do outro. Então quando você bate o olho, você já sabe o que que é. Porque, ó, são todos muito diferentes um do outro. Ó, isso aqui, por exemplo, é um timo. Claro que aí amanhã a gente vai dar uma vez maior. Aqui, por exemplo, é um gânglio. Então são todos muito diferentes um do outro. Quando você aprende a identificar, não tem mais como errar, beleza? Então amanhã a gente vai aqui aprender a identificar todos eles, beleza? A gente combina Que amanhã então horas fica 9, bom 10 para horas, o que for você? melhor pra vocês. Ah, 9, 10 tá bom, horas, a gente vê. perfeito. Se puder ser às 10 horas, a gente vai de 10 até meio-dia, meio-dia e meia e já era. Fechou? Ok, combinado. Nada, que agradeço vocês. Até amanhã, viu? Se tiver alguma Obrigada, dúvida ali, forem Cesna. Boa repassar, que vocês noite. acham dúvida, pode mandar no WhatsApp, que eu tiro a dúvida de vocês, beleza? Tchau, tchau. Boa noite pra vocês Tá também. bem. Obrigada, boa noite, bom descanso. Tchau, tchau, igualmente. Acabou.